Continuando então o capítulo 5, né? Nós estávamos vendo o caso daquela senhora que estava sofrendo a licantropia, e aí ele diz, né? Ao redor de nós as lamentações se fizeram estridentes, interjeições de espanto e dor eram proferidas sem rumo, e o magistrado que detinha a palavra determinou silêncio e advertiu asperamente a atitude dos queixosos. Logo após, notificou que os espíritos seletores se materializariam em breves minutos e que os interessados poderiam solicitar deles as explicações que desejassem. Concomitantemente, ergueu as mãos em mímica reverencial e, nos fazendo sentir que presidiam ao estranho cenáculo, fez uma invocação em voz alta, denunciando nos gestos a condição de responsável, respeitável hierofante. Hierofante é o grão-pontífice na antiga Roma, em grande solenidade. Terminada a alocução, vasto lençol nebuloso, semelhante a uma nuvem móvel, apareceu na tribuna que se mantinha até então despovoada. E, pouco a pouco, diante de nossos olhos assombrados, 3 entidades tomaram forma perfeitamente humanas, apresentando uma delas, a que no porte guardava a maior autoridade hierárquica, pequeno instrumento cristalino nas mãos. Trajavam túnicas de curiosa e indefinível substância, em amarelo vivo, e revestiam-se de halo afogueado, não brilhante. Essa auréola, mais acentuadamente viva em volta da fronte, desferia radiações perturbadoras que recordavam a esbraseada expressão de ferro encandecido. Ambos os acólitos são os ministros que acompanham e auxiliam o celebrante a conduzir os atos litúrgicos. Então, ambos os acólitos da personalidade central do trio tomaram folhas de apontamento num cofre vizinho e, ladeando a tribuna, desceram até nós em silêncio. Inesperada quietação tomou a turba antes agitada. Ainda não sei de que recôndita organização tais funcionários espirituais vinham. No entanto, reparei que o chefe da expedição tríplice mostrava infinita melancolia na tela fisionômica. Ergueu o instrumento cristalino à frente do primeiro grupo, formado de 14 homens e mulheres de vários tipos. Efetuou observações que não pude acompanhar e disse algo aos companheiros que se dispuseram à anotação imediata. Porém, antes que se retirasse, 2 membros do conjunto avançaram implorando socorro. E o primeiro disse: "Justiça, justiça! Estou punindo sem culpa. Fui homem de pensamento e de letras entre as criaturas encarnadas. Por que deverei suportar a companhia dos avarentos?" Fixando o seletor angustiadamente, reclamou: "Se você escolheu com equidade, me livra do labirinto em que me vejo." Não terminou e o segundo interferiu: "Magistrado venerável, por quem sois? Não pertenço à classe dos sovinas. Imantaram-me a seres sórdidos e desprezíveis. Minha vida transcorreu entre livros e não entre moedas. A ciência me fascinou, os estudos eram meu tema predileto. Pode assim o intelectual equiparar-se ao usurário?" O dirigente da seleção mostrou reservada piedade no semblante calmo e elucidou firme: "Vocês reclamam em vão.
porque desagradável vibração de egoísmo cristalizante os caracteriza. Que fizeram do tesouro cultural recebido? Seu tom vibratório, lembra que a gente falou das cores? Seu tom vibratório demonstra avareza sarcástica. O homem que ajunta letras e livros, teorias e valores científicos, sem distribuí-los a benefício dos outros, é irmão infortunado daquele que amontoa moedas e apólices, títulos e objetos preciosos, sem ajudar a ninguém. O mesmo prato lhe serve na balança da vida. Por amor de Deus, suplicou um dos circunstantes comovedoramente, essa casa é de justiça em nome do governo do mundo, afiançou o explicador sem alterar-se. E implacável, embora visivelmente amargurado, pôs-se em marcha. Analisava a formação de 8 pessoas, mas enquanto se comunicava com os assessores sobre as observações recolhidas, um cavalheiro de faces macilentas salientou-se e exclamou, estonteando enorme fúria: que ocorre nesse recinto misterioso? Estou entre caluniadores confessos, quando desempenhei o papel de homem honrado. Criei numerosa família, nunca atraí as obrigações sociais, fui correto e digno, e apesar de aposentado desde cedo, cumpri todos os deveres que o mundo me assinalou. Com acento colérico, ele dizia aflito: quem me acusa? Quem me acusa? O selecionador elucidou sereno: a condenação transparece de você mesmo. Você caluniou o seu próprio corpo, inventando para ele impedimentos e enfermidades que só existiam em sua imaginação, interessado na fuga ao trabalho benéfico e salvador. Debitaste aos órgãos robustos deficiências e moléstias deploráveis, tão somente no propósito de conquistar repouso prematuro. Conseguiu o que pretendia. Empenhou amigos, subornou consciências delituosas e obteve o descanso remunerado durante 40 anos da experiência terrestre, em que outra ação não desenvolveu, senão dormir e conversar sem proveito. Agora, é razoável que o seu círculo vital se identifique ao de quantos se mergulharam no pântano da calúnia criminosa. Ou seja, ele mentiu para conseguir aposentadoria, né? Ele acabou até desenvolvendo algumas doenças para isso, né? E depois ele não fez nada. Então, ele caluniou o próprio corpo, né? O infeliz não teve forças para tréplica. Submeteu-se em lágrimas à argumentação ouvida e retomou o lugar que lhe competia. Alcançando o terceiro grupo, constituído de mulheres diversas, mal havia aplicado o singular instrumento ao campo vibratório que lhes dizia respeito, o mensageiro foi abordado por uma senhora pavorosamente desfigurada que lançou em seu rosto atrozes queixas. Por que tamanha humilhação? Fui dona de casa que me encheu de trabalho, voltei para cá, rodeada de especiais considerações, naturalmente devidas ao meu estado social, e me juntaram entre essas mulheres sem pudor? Que autoridades são essas que impõem a mim, dama de nobre procedência, o convívio de meretrizes? Forte crise de soluços embargou sua voz. O seletor, no entanto, dentro de uma calma que mais se aproximava da frieza, declarou: estamos numa esfera onde o equívoco se faz mais difícil. Consulte a própria consciência.
Teria sido realmente a padroeira de um lar responsável, como julga? O teor vibratório assevera que as vossas energias santificantes de mulher, em maior parte, foram desprezadas. Seus arquivos mentais se reportam a desregramentos emotivos, em cuja extinção gastou longo tempo. Ao que parece, o altar doméstico não foi bem o seu lugar. A senhora gritou, gesticulou, protestou, mas os selecionadores prosseguiram na tarefa em que se impunham. Ao nosso lado, aplicou um instrumento em que se salientavam pequenos espelhos e falou para os auxiliares, definindo-nos a posição. Entidades neutras. Nos olhos, com penetrante fulguração de olhar mudo, como se surpreendesse nossas intenções mais profundas, e passou adiante. Instado por mim, Gúbio esclareceu. Não fomos acusados. O engajamento no serviço desejado será possível. E aí o Eloy perguntou: que aparelho é esse? O orientador não esclareceu, né? Trata-se de um captador de ondas mentais. A seleção individual exigiria longas horas. As autoridades que dominam nessas regiões preferem a apreciação em grupo, o que se faz possível pelas cores e vibrações do círculo vital que rodeia a cada um de nós. Por que não nos considerou neutros? Eu perguntei. O instrumento não é suscetível de marcar as posições das mentes que já se transferiram para a nossa esfera. É recurso para a identificação de perispíritos desequilibrados e não atinge a zona superior. E aí eu ainda perguntei: mas por que se fala nessa casa em nome do governo do mundo? O instrutor me endereçou expressivo gesto e disse: André, não se esqueça de que nos encontramos num plano de matéria mais densa e não nos círculos de gloriosa santidade. Não esqueça a palavra evolução. E lembra que os maiores crimes das civilizações terrestres foram cometidos em nome da divindade. Quantas vezes, no corpo físico, notamos sentenças cruéis emitidas por espíritos ignorantes em nome de Deus? Pouco a pouco, a cerimônia terminou com a mesma imponência de culto externo em que se havia iniciado, e sob a vigilância das sentinelas, tornamos ao ponto de origem, guardando inesperadas meditações e profundos pensamentos. Bastante coisa para a gente pensar, né? Quanto que a gente faz dessas coisas achando que está fazendo coisa certa. Boa semana, fiquem com Deus. Amo vocês.